Olá, boa tarde, professora Rilka, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo bom também. Você fechou a câmera, eu falei, não, vou deixar passar. Eu falei, fui fechar a porta ali, porque senão começam os barulhos externos, né? Não tem jeito. Você está em São Paulo? Não, estou em São Luís, no Maranhão. Ah, no Maranhão. É, aí tem algumas obras aqui no condomínio, então sempre aqueles barulhos nas horas mais inapropriadas, né? Sim, sim. Sabe que assim, eu conheço bastante do Brasil, mas Piauí e Maranhão eu não conheço. É, São pois dois venha estados. conhecer, então. Ainda Os tem. lençóis maranhenses são muito Ah, lindos. maravilhosos, né? É, eu E é estou aqui. tranquilo o passeio? O passeio para lá é tranquilo? Ele é um passeio assim um pouco rústico ainda, né? A estrada é um pouco ruim. Agora me parece que tem uma rota já direto para os lençóis que facilitou um pouco esse deslocamento, porque os lençóis eles não são próximos de São Luís, né? Eles são quase 4 horas de distância daqui de estrada, assim, de carro. E a estrada era bem ruim. Aí eles melhoraram a estrada e também lançaram agora um voo que vai direto para lá. Então é um passeio muito interessante, realmente vale a pena, é muito bonito mesmo. Tem 2 anos que eu estou aqui e aí sempre quando vem alguém, né, para visitar, a Vai. gente acaba indo levar para conhecer porque, E é bem e indo longo? O novamente. trecho é longo para caminhar? Nas dunas, o É. acesso só pode ser feito com os veículos autorizados, e algumas dunas você só pode chegar até uma parte delas com esse carro e o restante tem que ser feito a pé. É. Uhum. Então, exige aí uma certa preparação, algumas Sim. dunas, não todas, né? Tem umas lagoas que são mais acessíveis, que a pessoa consegue ir com o carro na beira da lagoa, então não é tão difícil, mas tem alguns passeios que são mais roots, né? São mais que requerem um condicionamento físico melhor. Maior. E qualquer época do ano? Tem uma época que eles falam que é a época da seca, né? Que as lagoas diminuem. E eles aqui o pessoal fala: essa época não é muito bonito. Eu acho lindo em qualquer época, sinceramente. Né? Uhum. Mas tem a época das cheias que realmente as lagoas ficam mais bonitas. Agora a gente está na época da seca, né? Que ficamos um período aqui sem chuvas, é agora, no final do ano, começam as chuvas novamente. Uhum. Então, essa época chove bastante aqui. Mas, e aí daqui uns 2, 3 meses é a época da cheia, então as lagoas estão mais bonitas. Uhum. Mas eu sempre digo que vale a pena vir em qualquer época, porque é muito bonito mesmo. Bom saber. É. Olá, Fabiano, Donizete, tudo bem, pessoal? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Doni. Boa tarde, professora Ilka. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi. Que bom ver vocês aqui. Pois é. Concluíram? Vocês- Concluíram? Não, ainda, eu não. O Donizete, sim, a Cláudia também, né? Os Eu dois. defendi agora, dia 31 de outubro. Ah, Tô, parabéns. doutora fresquinha. Parabéns. Obrigada, professora. O Antônio, ele foi antes aí que os demais, né? O Antônio, ele entrou. Acho que o Antônio entrou um semestre antes de mim, ainda defendeu primeiro que eu. Foi super rápido. Eu já Bem-vindos ao volto. mundo do trabalho, viu? Depois que a gente acaba o doutorado, o Não, trabalho triplica. eu estava aqui agora vendo as revisões de um artigo que já está na segunda rodada, que é um artigo da tese, e as revisões da tese, né? Porque agora tem que entregar a capa dura. Sim, Então não sim. acaba, termina, mas não acaba, né? Aí vão Já, virar parecerista, aí vão escrever, aí vão mandar projeto e a coisa embala. Exatamente. A gente já está bem nessa pegada, né? Que na Uninove a gente, desde o mestrado, a gente participa Já em tem quase todos os eventos, a gente é muito estimulado a participar, né? Então, eu bom. agora no CMEAD esse ano, por exemplo, eu estava
no auge, né, da coleta de dados, eu não consegui mandar nenhum trabalho, mas eu me candidatei a voluntária, né, para trabalhar, porque eu falei, eu gosto tanto do evento, né, todo ano participo, falei, nem que seja para ser debatedora, para ser avaliadora, então, e aí estou aqui como voluntária, mesmo sem ter trabalho aprovado esse ano. Mas estamos em todos, né? Em todos os eventos a gente está aí, como parecerista, como avaliador, moderador. Esse é uma política aqui da própria Uninove. Uhum. Que bacana. Que bom. Oi, Donizete, tudo bem? Olá, professora Ilka, tudo bem? Prazer revê-la. Igualmente, eu estava perguntando se vocês terminaram, se você já concluiu, né? Concluí, defendi dia 26 de agosto. Ai, parabéns. Maravilha. Muito bacana. Depois você conta como foi teu campo, acho que foi muito gostoso, né? Sim, graças à orientadora da Cláudia, que está aqui. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bom, Antônio? A professora Reide e a professora Vânia, né, na CIF, me ajudaram muito na qualificação. Eu inovei, assim, para mim foi inovação, né? Eu usei história de vida como metodologia no estudo 2. Uhum. Então, foi diferente para mim. Então, foi muito bacana, que eu fiz em artigos, né? Então, o primeiro foi a tese em artigos, o primeiro foi uma revisão sistemática, o segundo, um qualitativo com história de vida e metodologia, e o terceiro foi um semi-estruturado, né? Entrevistas semi-estruturadas, que é o que está aprovado aqui nessa sessão hoje, que eu vou falar com vocês. Então, foi muito bacana, o campo foi bacana, e agora está sendo mais ainda, professora, porque a gente está preparando o artigo para publicação, então já tive um retorno de de uma revista boa, a gente está ajustando o artigo, vai submeter de volta, tá bem bacana. Que bom, puxa, parabéns, que bom. Muito bom. E Cláudia, a gente entrou quase junto, Cláudia, no doutorado. Eu fiz prova junto com você, com o Anderson e com a Elô. Mas você não entrou nesse mesmo semestre, né? Eu entrei um depois. Na verdade, formalmente eu entrei junto com você, mas eu tive um problema pessoal, não deu para entrar, então eu não frequentei as aulas, eu não tive crédito no primeiro semestre. Ah, entendi. Aí, só que eu tive orientação, né, já professor Edmilson, aí eu acumulei os créditos para fazer nos próximos semestres. Então, eu corri atrás do prejuízo para alcançar você. Então, porque eu me lembro que no primeiro semestre a gente não fez nenhuma disciplina juntos, a gente fez depois no segundo. Então, eu achei que você tinha sido admitido no programa em 2020. Não, foi 19, segundo semestre. Então foi no mesmo processo seletivo que eu. É. Aí eu falei, olha, que danado, além de entrar, pensei comigo, além de entrar depois, ainda defendeu antes. Ah, foi sorte e um pouquinho de pressão do orientador também. Não é? Ele me ajudou. Que bom, que bom. Deixa eu dar boas-vindas para a Roberta aqui. Roberta, tudo bem? Fabiano? Tudo. Eu só me apresentar rapidamente, eu vou atuar como moderador, então já estou aqui assumindo o meu papel. A Cláudia é debatedora, né? E a Roberta também, certo? A Roberta é a debatedora. Moderadora. É, debatedora. Debatedora, e eu estou como debatedora suplente aqui para você. Perfeito. O meu SEMEAD ficou ao contrário. Vocês estão vendo ao contrário também, esse fundo de tela que não pegou o meu guarda-roupa? Não, a gente está vendo. Está vendo certo. Para mim tá está parecendo certo, completamente torto. E está vendo o guarda-roupa. Eu tenho que aprender. Mas fica tranquila. Eu tenho que aprender. O meu não pegou a tela toda, não sei por que esse defeito. É porque tem um ponto lá onde você coloca para espelhar a foto. Vai ficar para amanhã. Isso, aí trocar está ótimo. Aí você marca lá para não espelhar. Ok. A professora Hilka também perguntou, né? Na hora que a senhora entra no
no aplicativo do Zoom, tem um íconezinho em cima, assim, de ferramentas. Aí a senhora clica ali, tem, acho que escrito background, alguma coisa assim. Isso. Só que a senhora tem que ter salvo o logo do SEMEAD. Tá. Tá? Baixa ele, né? O logo. Isso. Eu acabei de fazer isso também. Eu estava com o logo da Uninove no background. Uhum. Whiteboards é aqui onde tem participante, chat, share screen? Não é aqui, né? Professora, a senhora clica em cima da sua imagem, vai aparecer um quadradinho azul em cima, no canto direito Com superior. 3 pontinhos. Isso, aí clica em cima e tá. vai as opções. E ali o que eu escolho? Virtual background, isso? Isso. Uhum. Ah, tá. Daí eu tenho que pôr ele aqui na área e eu escolho. Uhum. Tá. Uhum. Então, eu tô aqui preocupada porque o Joveci, eu entrei só para assistir o Joveci. E eu tô vendo que o Joveci não entrou ainda e eu, assim, até tenho um pouco da história, mas acabei que deixei a cargo dele. De repente, a gente poderia deixar mais para o final, inverter a ordem, se vocês não se importarem. E a gente fica aguardando. Se ele não entrar, daí eu apresento uma parte. A gente roda o vídeo, né? E eu Sem problemas. um pouco. Eu não vejo problema também. Estou eu aqui pelo terceiro trabalho, o Fabiano está pelo segundo, então a gente pode inverter, não vejo problema, né, Fabiano? Imagino que você também não. Sem Então, problema. a gente está fazendo café, está no horário, tá, gente? A gente está no horário. Nós temos aí o café virtual. Então, aí nós teremos, porque nossa sessão, ela está com 3 artigos, né? Então, a gente tem um pouquinho mais de tempo para debater. Então, a proposta... o Juveci está entrando. Então, a gente tem alguns minutos aí de discussão. Então, cada trabalho em torno de 16 minutos, mas pode avançar um pouquinho, pode chegar a 20, porque nós temos aí um crédito devido a só ter 3 trabalhos, né? Então, a gente pode discutir e no final, o tempo que restar, 20 minutos em torno disso, né? A gente pode discutir geral, o assunto, tema geral da nossa sessão, tá? Joveci, seja bem-vindo. O professor Ailton já está aqui na sala também. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Joveci. Joveci, o seu vídeo não aparece os slides atrás, é só você falando. Você prefere que eu execute o seu vídeo ou você quer compartilhar a tela com os slides e apresentar dentro do tempo? Porque o seu vídeo que está no YouTube não apareceu a imagem e mais o slide atrás. É só você falando. Se você preferir apresentar aqui, a arte é livre, você compartilha os seus slides e dá certo também. Porque são 3 artigos, Perfeito. Então a gente tem um saldo. Os outros dois não, os outros 2 eu dei uma assistida, tá sucesso. Então eu acho que eu vou apresentar os slides aqui e faço a apresentação nesse momento, então. Pode ser? Pode. Pode sim. Roberta, deixa eu só fazer uma pergunta antes, né? A gente acabou não conversando antes, então, bom. Eu estou pronto também para exibir, se você quiser. Agora, se você quiser exibir aí também, fica à vontade. Por um acaso, eu abri logo os 3 só por desencargo de consciência. Pode compartilhar, não tem problema se o teu falhar, que se o meu falhar, entra a Cláudia. Pronto. Perfeito. Estamos todos prontos aqui. Pronto. Só não sei se vocês tiveram sessão mais cedo, eu tive uma sessão mais cedo e a gente teve uma dificuldadezinha no áudio do YouTube. Então, na hora que for compartilhar, né, o áudio do YouTube, lá tem que liberar, embaixo vai aparecer para vocês, para liberar o som, né, do áudio. Então, fiquem atentos embaixo, salve alguma coisa, caso o áudio do YouTube fique cortado. Acho que a Roberta saiu. A Roberta saiu. Mas esperamos aí que não tenha nenhuma intercorrência, mas só avisando, porque de manhã deu um trabalhinho para descobrir o que era esse problema. As sessões virtuais têm dessas coisas, né, pessoal? Não tem jeito.
Então, já que Juveci chegou, professora Ilka, se estiver de acordo, a gente pode seguir a ordem, então? Aí faria o Juveci primeiro, o Fabiano na sequência, e depois eu por último, pode ser? Perfeito. Então deixa só a Roberta voltar. Acho que a gente já pode dar início, estamos no horário, tá bom? Na verdade, começamos um pouquinho antes, então a gente está bem confortável com questão do horário. Professor, posso compartilhar minha tela, então? Espera só um pouquinho, deixa só a Roberta voltar. Vai que ela tem alguma questão. Perfeito. Só para ter certeza. Aproveitar e dar uma boa tarde para o Juveci, que eu já tinha conversado com o restante do pessoal. Muito feliz em revê-lo, viu? Também, professora, que bom. Tudo bem? E falar para você também que eu já tinha compartilhado uma discussão com o Donizete e o Fabiano. Foi no EGEP? Foi no EGEP? Eu não me lembro. Foi no EGEP. No EGEP, sim, né? Foi no EGEP, foi no EGEP, sim. Uhum, foi no EGEP. Sim. Está bom. Boa apresentação, estou aqui. Obrigado, professora. Roberta está voltando. E, Antônio, se precisar também. Tudo bem, Roberta? Seu áudio está fechado. Eu fui fechar o chat e fechei a sala toda, voltei. Pronto. Imaginei, mas né, eu estou aqui também a posto, se precisarem, tá? Então, contem comigo. Então, se me permite, vamos combinar, então. Roberta, você exibe, pode ser? A gente faz... Vamos fazer assim, então. O Juveci vai apresentar os slides para a gente agora, por volta de 8 minutos, tá, Juveci? Aí a gente faz a discussão. Aí, depois, se você puder projetar, Roberta, aí se acontecer algum problema, eu e a Cláudia, Sem problemas. Na sequência entra o do Fabiano e depois do Antônio, que é o seu, né? Sim, por favor, Pronto. pode ser? Ok, pode. Pode começar, Juveci. Roberta, só uma pergunta. Teria algum problema se eu apresentasse o vídeo sem os slides ou preferem com os slides? Não tem problema. É que no vídeo aparece você falando e não tem slide nenhum atrás. De repente, o slide poderia melhorar, então mas é a opção sua. Vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela dos slides, tá bom? Ok. E vou ficar sem vê-los, tá certo? Porque eu estou sem uma segunda tela aqui. Conseguem ver aqui a minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Então tá. Primeiro eu gostaria de começar a minha apresentação agradecendo aqui a professora Ilka, porque esse trabalho é feito numa parceria com a professora Ilka, que foi a minha professora, foi professora no mestrado e agora professora no doutorado também, e que me ajudou bastante. Também começar dizendo assim que a reflexão para esse trabalho nasce mais das motivações da professora Ilka, porque o meu tema de pesquisa não é necessariamente o empreendedorismo, mas a gente procurou fazer uma ligação dos temas vinculados ao empreendedorismo com aquilo que eu pesquiso, tanto no mestrado quanto no doutorado, que é a questão da ética e especialmente ética no trabalho, tá certo? Então, acho que estou com o problema para passar aqui. Perfeito. Desculpa, gente. O computador está me traindo aqui. Então, a gente começa trazendo aqui, o tema do trabalho é a intersecção de temas de ética e empreendedorismo a partir de uma análise bibliométrica e também uma revisão sistemática de literatura. E essa pesquisa ela nasce por uma provocação feita por um relatório que foi lançado, né? Que foi publicado ainda no início desse ano de 2022 pela organização não governamental Oxfam, que falava sobre o crescimento das desigualdades e, sobretudo, o relatório fazia uma constatação de que durante o período da pandemia, as grandes empresas ali dos setores de alimentação, de medicamentos, de energia e de tecnologia, elas obtiveram lucros estratosféricos, né? E o relatório da Oxfam chamava a atenção para o fato de que o título, inclusive, desse capítulo do relatório falava que era lucrar com a dor, como algumas empresas lucraram com a dor
durante esse período da pandemia. E a partir da provocação desse relatório é que nos surge a ideia, então, de buscar uma intersecção ali entre o tema dos negócios e, de modo especial, do empreendedorismo com as questões éticas. Como é que se vinculam essas duas realidades, né? Por consequência, a gente continua dizendo assim que esse drama da intersecção entre ética e ambiente negocial, entre as organizações, não é um drama apenas das grandes empresas, como nos chamava a atenção o relatório da Oxfam, mas ela é uma realidade que está presente também nas atividades empresariais dos pequenos, de pequeno e médio porte, de inovação, de imitação e até mesmo dos negócios de sobrevivência. E por isso também, a partir disso, os empreendedores também devem responder a esse questionamento sobre o que se deve fazer afinal, né? Então, o que move a nossa pesquisa é justamente essa realidade. A gente, na introdução, vai constatando que o empreendedorismo foi inúmeras vezes associado à prosperidade e, como tal, ele foi encarado como um dos motores essenciais para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto coletivo, e que, ainda que existam maneiras diversas de observação do fenômeno empreendedor, a ação empreendedora continua vinculada à capacidade dos indivíduos na criação ou aproveitamento de oportunidades, no aperfeiçoamento de processos ou na inovação de negócios. E em todas essas realidades, em todas essas atividades, existem limites éticos ou existem limites que precisam ser sempre avaliados pelos empreendedores. O objetivo, então, do nosso artigo é avaliar a evolução da produção científica desde o final da década de 90, na busca de confluência entre esses dois conceitos importantes, empreendedorismo e a realidade ética. Esse empreendimento, então, é realizado através da combinação de um estudo bibliométrico com uma revisão sistemática de literatura. O trabalho está organizado aqui em 5 sessões, uma introdução e breve à avaliação da relação entre ética e empreendedorismo, o percurso metodológico dessa pesquisa, os resultados do estudo bibliométrico, a revisão de literatura e, por fim, a conclusão. Muito bem. Falando especificamente sobre a relação entre empreendedorismo e ética, a gente precisa ter em mente que as reflexões que existem da relação entre ética e empreendedorismo, em geral, elas estão assentadas sobre 3 eixos que são fundamentais. Primeiro, a dimensão individual, denominada de ética empreendedora. Segundo, a dimensão social, denominada de empreendedorismo social. E, terceiro, a dimensão da relação dos negócios com a sociedade, que é denominada de empreendedorismo e sociedade. Isso aqui, esse quadro, inclusive, que trouxe aqui nos nossos slides, ele é uma adaptação do texto do Harris, de 2009, que traz um pouco essa tripartição das possibilidades de reflexão sobre a relação entre ética e empreendedorismo, né? A análise da relação entre ética e empreendedorismo pode receber aí contornos subjetivos ou de aspectos socioculturais. Porém, em ambos os casos, é preciso se atentar para a necessidade da compreensão de uma conceituação fina que distingue a concepção ética da imposição moral. Porque, em geral, a gente faz uma confusão entre o que é ética, entre o que é moral e ainda um pouco decaindo no nível de compreensão do que é uma deontologia, né? A ética é a virtude do fazer, a moral são as imposições num determinado grupo ou numa determinada circunstância, e a deontologia, os limites de ação de uma determinada classe, como, por exemplo, código de conduta dos médicos, dos professores, enfim, das várias categorias profissionais, né? Então, a gente começa chamando a atenção para esse fato de que é preciso fazer uma distinção e trazer a reflexão da relação entre ética e empreendedorismo para o bem-fazer, para a virtude do fazer bem, como uma compreensão um pouco mais ampla do conceito de ética. Tá?
Como disse, a gente nesse quadro procurou separar aí as 3 concepções, os 3 modos de percepção da relação entre ética e empreendedorismo, aí trazendo ética empreendedora, empreendedorismo social e empreendedorismo e sociedade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando nós chegarmos no final da nossa apresentação. Muito bem, falando um pouquinho sobre a metodologia, o trabalho ele fez uma busca dos artigos na base de dados Scopus, no mês de maio do ano de 2022. A busca ela foi feita inicialmente de modo aberto ali na base de dados, buscando os 2 termos, ética e empreendedorismo, os seus correlatos em inglês, né? E a primeira busca, ela trouxe como resultado um total de 45.410 artigos, datados desde 1970 até 2022. No entanto, o que a gente percebeu é que esse primeiro retorno da busca, ele era muito amplo e tinha poucas restrições, e por isso a gente passou a fazer algum refinamento nessa busca. Então, a gente mudou o filtro de pesquisa para que as palavras ética e empreendedorismo aparecessem apenas dentro dos títulos dos artigos e nas palavras-chave. E também fizemos um refinamento de que os artigos só fossem vinculados às áreas de administração, às áreas de contabilidade e negócios. Então, esse refinamento foi feito, nós tivemos ao final um retorno de 32 artigos de 1999 até 2022, Depois fizemos o tratamento desses artigos através do uso da ferramenta do Bibliometrix, né? Utilizando o software R. E depois dessa avaliação, a gente, então, começa, de fato, a análise bibliométrica com avaliação das palavras-chave, os clusters de publicação, análise de network, levando-se em consideração o número de publicações ao longo do tempo, locais de publicação, autores, redes de autores, e também apresentando ali os clusters de cocitação e de co-ocorrência. Depois da análise bibliométrica, a gente dividiu todos esses 32 trabalhos que nos foram dados como resultados em 3 clusters distintos. Bom, apenas trazendo um pouquinho aqui da nossa da análise bibliométrica, né? Então, a gente tem lá 32 artigos, e esses 32 artigos estão distribuídos em 28 fontes, ou 28 journals diferentes. A média de publicação, média de anos é de 6,31, a média de citações de 22,28, a gente tem ali dentro desses documentos 22 documentos que são artigos, um que é um livro, um que é 3 capítulos de livro, um paper de conferência, um editorial e 4 revisões de literatura. São ao todo 76 autores, 11 documentos de autoria única. O que é mais importante aqui também, a gente tem um índice de colaboração ali de 3,1 autores, né? Enfim, algumas informações. Achei importante trazer aqui para a nossa apresentação as fontes mais desculpa, relevantes. só uma pausa, só para informar que já foram 9 minutos, tá? Só para dar uma agilizada. Tá, já estou finalizando já. Tranquilo, beijo. Então, trazemos aqui também informações sobre os autores mais citados e os autores mais relevantes, de acordo com o número de artigos. Oi, me escutam? Sim, estamos ouvindo. Tá, deu uma travada aqui para mim, mas tudo bem, vou seguindo. Também, aí por fim, só quero trazer essa tela que é a nossa rede de ocorrências, porque é a partir dela que a gente faz a distribuição dos 3 clusters que nos permitem fazer a revisão sistemática de literatura. Esses 3 clusters foram assim divididos, né? O primeiro cluster, ele fala sobre o cluster do empreendedorismo ético. O segundo é o cluster da ética social e da sustentabilidade, e o terceiro é o cluster do ensino sobre ética empreendedora. A partir desses 3 clusters, a gente agrupa os 32 artigos e faz, então, uma análise de cada um dos artigos nessa subdivisão que foi estabelecida conforme a ferramenta nos apresentou. Como considerações finais, a gente coloca assim que o número do retorno das buscas realizadas demonstrou
que a relação ainda precisa de aprofundamento. A discussão ética dentro do campo do empreendedorismo, ela ainda parece lateral, e por isso é preciso fazer um esforço, um reforço reflexivo sobre a questão, trazendo para o centro das discussões. Então, também a gente coloca, no final, nas nossas considerações, que é importante ressaltar que os temas ligados às questões de gênero, de saúde mental, sustentabilidade e empreendedorismo digital se situam como fundamentais para essa discussão, tornando-se cada vez mais importantes para a contemporaneidade. Eu acho que eu mutilei o trabalho, mas em resumo seria isso, tá bom? Juveci, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado. Trabalho muito interessante. Eu vou dar a palavra para a Roberta para fazer as primeiras considerações. Vamos lá. Parabéns, Juveci. Esse é um trabalho de doutorado ou de mestrado? Eu perdi essa informação, desculpa. Tá cortando. Teu áudio, liga o áudio. Perdão. É um trabalho que nasceu agora no doutorado. Certo. Tá, algumas considerações. Eu achei incrível tu conseguir diminuir de 45 mil para 32. Eu acho isso um fenômeno. Parabéns. Algumas coisinhas que eu queria considerar. Quando tu apresenta os filtros que você usa na metodologia, uma sugestão. Tenta apresentar em formato de tabela e fazer as considerações. Por exemplo, o primeiro filtro que eu fiz foi, sei lá, ser artigo completo, e eu excluí artigos de congresso que ainda não foram totalmente publicados. Quem foi o autor que usou esse filtro? Um monte de gente usa, isso é fácil de fazer. E vai colocando em formato de tabela. O segundo filtro foi só da área de administração, economia, qualquer coisa do tipo. Coloca um autor que usou aquele filtro para embasar. Quando você faz em formato de tabela, ele fica um pouquinho mais tranquilo de entender como é que sai do 45 mil para o 32, porque eu achei esse um pulo muito grande e eu me perdi ali de onde foi que saiu do 45 para 32, é um pulo muito grande. Mas é só uma sugestão. Deixa eu ver aqui. Quando tu coloca aqueles, o ethic e... Quais foram as palavras que tu usou? Ethic e entrepreneurship, não foi? Que tu não usa um asterisco, alguma coisa, porque tu queria palavra fechada, tudo bem, por isso que deu os 45 mil. De repente, seria o caso, quando tu filtra, por exemplo, só para título e keywords, pode ter saído muita coisa interessante. De repente, seria colocar um asterisco dentro de ética para ver o que puxa um pouquinho mais, ou trabalhar melhor a chave de busca. Pode ser que apareçam artigos muito relevantes que podem ter ficado de fora. Eu não entendi o filtro do 1990, se foi do próprio, da própria Scopus, ou se a partir de 1990 teve um boom de publicação e faz sentido fazer esse corte, porque deixou de ser uma área emergente para ser uma área em franca expansão. Isso é uma pergunta. Aí depois, deixa eu ver aqui, com relação ao Bibliometrics que você utilizou, duas coisas. Eu acho que dá para incluir algumas informações relevantes quando se tratam de análise bibliométrica. Por exemplo, no Bibliometrics tem uma das análises que ele te dá um mapa conceitual, que dentro de todas aquelas palavras-chave ali, que ele também busca no abstract, o que é um tema que pode estar emergindo ou saindo de publicação, o que está sendo estudado clusterizado, o que está sendo estudado multinível, não é multinível, em termos multidisciplinares, e o que está consolidado. Eu acho que aquilo ali te dá uma base muito grande para uma discussão mais aprofundada, porque quando você clica lá, aparece os clusters, ele aparece por quadrante, cada quadrante significa um estágio de maturidade daquele construto, e aí quando você aparece um construto que você clica, ele aparece mais várias palavras-chave que estão ali dentro, que aí você consegue dar uma melhorada na discussão. Isso aqui engloba isso, quando vai para outro quadrante, isso aqui se divide dessa forma, essas palavras-chave vêm para cá, essas outras vão para lá, porque o tema está evoluindo dessa maneira. Isso eu acho muito bacana de discutir. Tem outro gráfico do Bibliometrics, que é o do... Não é dos trends, ele agrupa as palavras-chave e a evolução, e o próprio Bibliometrics, ele te dá um corte temporal. Por exemplo, nesses 4, 5, 6, 7 anos,
as palavras-chave se comportaram dessa maneira. Aí, às vezes, ele te dá um corte temporal de 2 períodos ou de 3 períodos, você pode mudar, eu não costumo mudar, até porque se eu mudar o default, você vai ter que explicar quem foi que mudou aquilo ali, em que artigo, para te embasar. Mas aí você consegue ver o comportamento das palavras-chave, quais foram que se uniram para dar origem a uma nova palavra-chave, um novo conceito, o que derivou daquilo ali, o que agrupou. Eu acho que isso dá um brilho para a discussão. E, por final, o que eu colocaria se o artigo fosse meu, eu faria uma pequena tabelinha dos artigos mais citados, no sentido de demonstrar quais são os artigos seminais. Se eu quiser falar sobre ética e empreendedorismo, quais são os 5, 10 artigos aqui que são imprescindíveis que eu leia? E quais foram os dos 2 últimos anos, que não vão ter tantas citações, porque são mais recentes, que se destacaram aqui na minha análise qualitativa para corte? Eu acho que isso torna o teu artigo mais robusto em termos de discussão. Aí era isso. E aí também eu botaria uma informaçãozinha de quais foram as revistas que mais aceitaram esse tipo de publicação, porque já ajuda quem lê o teu artigo de, isso aqui eu queria publicar numa revista X, mas eu estou vendo aqui que ao longo dos últimos 3, 4, 5 anos ela não está bem trabalhando com isso, é a outra revista Y. Isso facilita o nosso trabalho, porque um dos maiores trabalhos que eu tenho como doutoranda é escolher a revista certa. E quando a gente submete e o editor faz o primeiro crivo antes de passar para os revisores, ele já dispensa ali, porque eu já recebi dispensa dizendo, seu artigo está ótimo, mas eu não estou publicando isso nos últimos tempos. Felizmente, o editor disse assim, tente na revista tal, e na revista tal eu consegui, que era uma revista muito boa também. Mas esse crivo é muito difícil de fazer, porque a gente busca por palavra-chave também. Então, quando você faz um trabalho de apontar quais são as revistas que estão querendo e trabalhando naquele tema, eu acho que isso também dá uma melhorada na discussão. E aí era isso. Obrigada. Obrigado, Roberta. Antes de eu dar a palavra para você, Cláudia, deixa eu só dar boas-vindas aqui. Nossa sala tem visitantes ilustres aqui. Manuela, a Ana Elisa e a Vânia. Não consigo ver mais que a professora Vânia, então só queria fazer essa pequena deferência às nossas visitantes aqui, tá? Obrigado pela presença. Por favor, Cláudia, você tem a palavra. Obrigada, Antônio. É a professora Vânia, sim. Jovessi, só fazer uma contribuição para a sua pesquisa. Na verdade, assim, a Roberta foi muito feliz na fala dela. Nessa questão das strings, quando você restringe só para título e palavras-chave, eu acho que você faz um corte muito brusco na sua amostra. Tá? Eu sugeriria que você abrisse para resumo também, pelo menos, e aí você fica título, resumo e palavras-chave, e que você restringisse com filtros para apenas artigos. E aí você não vai pegar papers de conferência, porque assim, os papers de conferências que são muito bons, normalmente eles viram artigos, né? Capítulos de livros não são avaliados por pares, então não, eu assim, por experiência, nas últimas revisões que eu tenho feito, a gente tem excluído capítulo de livros, editorial também eu excluiria, tá? Deixaria só mesmo artigos revisados por pares. E aí você tem mais um fator que, de repente, vai dar uma limitada, que são os artigos que são acessíveis, né? Então, assim, somente aqueles que estão disponíveis. Isso também já vai dar um corte na tua amostra, tá? Então, essa é uma sugestão aí para você pensar, pensando na publicação, porque já não está muito fácil publicar revisão bibliométrica e revisão sistemática, né? Isso já é fato. Então, tentando melhorar as chances, né, de publicação, tentar fazer isso. Outra coisa, assim, a sua revisão sistemática ela é bastante descritiva, né? Então, tentar fazer, torná-la um pouco mais propositiva, né, ao invés de tão descritiva. Melhorar um pouco a discussão para também melhorar aí as suas chances. E o que eu senti falta também na sua revisão sistemática, Jovessi, foi da propositura de avenidas futuras, que assim, quando a gente faz uma revisão sistemática da literatura, um dos produtos finais que a gente espera, né, quando a gente vai ler ali uma revisão sistemática, são as proposições de pesquisas futuras, né? O que a partir desses 2 temas eu posso pesquisar? E aí eu senti falta na tua revisão. Então, sugiro que ali no final você faça um quadro
indicando, né? Mesmo que seja um compilado dos artigos que você leu, e o que eles indicam como pesquisa futura, e você traga esse compilado, ou você, né, a partir dessas sugestões, faça e crie, né, a proposição de algumas avenidas futuras aí para a sua pesquisa. Eu acho que isso vai te trazer um diferencial também aí, pensando na publicação. Tá? A gente tem usado na Uninove aqui alguns softwares de revisão sistemática de literatura. O START, que é um software desenvolvido pela UFSCar, pelo Laboratório de Engenharia da UFSCar, é um software gratuito, super intuitivo, a gente tem usado. O próprio Atlas TI também, e tem um outro software chamado Ryan também, que é próprio para revisão sistemática, e assim, a gente tem conseguido bons resultados de publicação usando esses softwares, porque eles minimizam um pouco esse viés do pesquisador na pesquisa, né, qualitativa e principalmente na revisão sistemática. Tá? Então, eles dão um pouco mais de robustez. Então, é uma sugestão para você, de repente, dar uma olhadinha nesses softwares, talvez possa te ajudar aí pensando na publicação. E eu vou colocar aqui no chat também para você uma referência de uma pesquisa sobre revisão sistemática em empreendedorismo, tá? Que pode te ajudar aí também nessas justificativas, tá? Vou colocar aqui no chat para você. Tá bom? Mas parabéns, pesquisa muito interessante, tema super atual. Aí eu fiquei até pensando um pouquinho, assim, quando eu li o teu estudo, né, sobre ética, a minha avó sempre falava assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E aí, quando eu vi lá, né, o relatório que você usa, né, para justificar, eu fiquei pensando, nossa, a minha avó ia falar, não, minha filha, fazer o quê, né? Uns choram, outros vendem lenço. Alguém vai ganhar com a crise sempre, né? Então, fiquei até lembrando da minha avó, que já é falecida, né? Mas me lembrou muito, assim, quando eu vi você falando, né, dessa lucratividade com a dor, né? E, de fato, a gente precisa também identificar o que é oportunidade, né? Que é uma oportunidade que a gente identifica ali em meio ao caos, né? E o que extrapola, né? Essa questão de identificar essa oportunidade, né? A gente viu vários exemplos, né, de medicamentos sendo cobrados, né, a preços exorbitantes, testes, enfim, né, sob a desculpa aí da pandemia, né? Mas me lembrei muito da minha avó com esse ditado aí. Mas parabéns, viu? Parabéns para a professora Rilka também pela condução aí, parabéns pelo estudo e espero que vocês consigam fazer uma boa publicação. Muito bem. Muito obrigado. Bom. Professora Vânia, bem-vinda, boa tarde. Cumprimentá-la. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Donizete, por aceitar conduzir essa sessão. Meu abraço carinhoso a todos vocês que estão por aí, professora Ilka, minha grande amiga, Claudinha, sempre dando um show aí na revisão sistemática da literatura, é a nossa referência lá na Uninove. Muito obrigada. Fiquei muito feliz aí pelo aceite, viu, Donizete? Muito obrigada e parabéns aí, Juvencio, muito bem, muito bacana os trabalhos. Estou gostando muito, muito, muito. Bacana. Professora, é um prazer colaborar sempre. A senhora mora no meu coração. Pode me chamar sempre que precisar. Eu vou dar a palavra para quem quiser fazer uso, algum comentário final sobre o trabalho do Jovessi, da professora Ilka. Senão a gente vai preparar a próxima apresentação, tá? Para a gente cumprir o horário. Algum comentário final? Só lembra uma coisa. A gente vai ter um tempo final depois. Se alguém lembrar de algum comentário final, a gente pode voltar. Mas a professora Ilka quer a palavra, né? Por favor. Não, eu só queria falar uma coisinha em relação ao que é. Bom, agradecer a Cláudia Roberta, né? As contribuições valiosíssimas aí para a melhoria do trabalho. A gente acabou fechando meio em cima da hora, e aí tem o limite de páginas do evento também. Com certeza, todas essas contribuições vão ajudar, se o Jovessi continuar com fôlego, né, para a gente prosseguir na elaboração da versão final. E eu queria só salientar com relação a... Quando a Roberta fala dos journal, né, que ele colocou muito rápido a tabela,
foram 28 dos 32 artigos, 28 journal, né? Então, difícil identificar, assim, ficou um pouco difícil a gente fazer uma análise ao final, exatamente por essa pulverização, né? Sugerir avenidas de pesquisa a partir de tanta fragmentação e de pouca densidade do material, né? Mas vale a pena, eu acho, a gente voltar e refazer a busca com outras bases também, né? Para a gente prosseguir nessa reflexão. Era isso. Obrigada. Posso rapidinho? Professora Ilka, se a senhora e o Juveci forem juntar a base de dados, Web of Science e Scopus, se vocês continuarem usando Bibliometrix, dá para juntar? Dá um trabalho desgraçado. Não, o Start é melhor para dar. Pronto, porque se vocês continuarem usando Bibliometrix, um artigo meu voltou com esse questionamento. Eu tinha colocado só o Web of Science, ele perguntou por que eu não coloquei Scopus. E aí eu copiei e colei o tutorial do próprio Bibliometrix, onde ele diz, aceitamos Scopus ou a Web of Science, mas rodamos melhor com Web of Science, por isso, fulano de tal que desenvolveu o Bibliometrix. Então, isso aí já corta qualquer tipo de ficar indo e voltando com o artigo. Por que você não fez as duas? Na verdade, porque dá muito trabalho para você um arquivo só, até porque o Excel que sai da Web of Science, ele não tem a mesma ordem de dados e não tem os mesmos dados da Scopus. O Excel que sai da Scopus é diferente, então você tem que alterar manualmente. E para aumentar a chance de publicação, eu honestamente nem colocaria duas bases de dados. Eu jogaria aqui uns gráficos do VozViewer, faria uma besteirinha aqui no NVivo, botava todos os abstracts no NVivo para sair alguma coisa, e botou três softwares, já aumenta muito mais, dá muito menos de trabalho do que ficar mexendo em planilha de Excel para tentar juntar duas bases, porque depois ainda vai ter todo um trabalho de filtrar arquivo repetido, e dá um trabalho desgraçado. Sim. O Start ele faz essa, mas aí teria que refazer tudo no Start também, seria mais complicado, né? Ou talvez optar por uma ou só revisão sistemática, né, professora? Eu não sei. De repente pensar se é válido, né? Enfim, aí são vários questionamentos que vão surgindo, né, pessoal? Bom, eu vou dar prosseguimento aqui. Roberta, você pode preparar a projeção? Então, agora a gente vai vai apresentar o trabalho do Fabiano. Fabiano, a gente vai apresentar o vídeo, tudo bem para você? Na sequência, a gente abre para discussão, ok? Sem problema, Doninho. Obrigado. Enquanto a Roberta prepara a projeção, só um comentário, né? Se ficou algum questionamento para fazer, no final teremos mais um espaço, tá? A gente pode voltar a tocar no assunto sobre qualquer dos trabalhos, tá bom? Então a gente vai poder voltar a discutir. Inclusive tem até um comentário para fazer depois, se der tempo eu vou fazer sobre o trabalho do Joveci. Eu vou começar, deixa eu aumentar aqui o volume do vídeo e o volume do meu computador, só para garantir. Eu vou dar play, vocês façam um joinha se vocês estiverem ouvindo, pode ser? Ok. Estão ouvindo? Não. Não? Cláudia, socorro, onde é que eu aperto aqui o negócio do áudio? Na hora que você coloca para compartilhar, acho que aparece sound. Deixa eu ver aqui no meu celular, a Liliane me mandou avisando. Eu vou parar o stop share e vou compartilhar de novo, então. Só um minutinho. Opa, share sound, já achei, baby. Achou? Achei, coração. Deixa eu botar a tela inteira. De qualquer forma, eu estou colocando o link no chat também, tudo bem? Pronto, vou dar o play aqui e vocês confirmam, tá? Contribuições da efetuação para Agora vida realizado por mim, sou estudante da Universidade 9 de Julho, e pelo meu orientador Edmilson de Oliveira Lima, também da Universidade 9 de Julho.
O empreendedorismo de estilo de vida conquistou um espaço na pesquisa sobre empreendedorismo a partir da publicação Staying Within Defense, Lifestyle Entrepreneurship in Tourism, de Ateujevic e Dorn, no ano de 2000. Nesse modo de empreender, os valores sociais e culturais substituem o crescimento do faturamento e a expansão do empreendimento como fatores de sucesso. Esse tipo de empreendedorismo traz respostas criativas e produtivas para o desafio da junção de trabalho e bem-estar, ofertando à sociedade novas soluções em bens e serviços. As teorias originadas no campo do empreendedorismo, como a efetuação de Sarasvati em 2001 e da bricolagem de Baker e Nelson em 2005 e da improvisação de Corsan et al. 2005, buscam explicar o processo empreendedor, permitindo uma nova leitura para fenômenos que até então eram interpretados com certa precariedade por lentes teóricas de outros campos ou mesmo de outras áreas do conhecimento. A questão de pesquisa desse trabalho é como a efetuação contribui nos primeiros estágios de criação de novos negócios no empreendedorismo de estilo de vida. E o objetivo é oferecer explicações sobre como a efetuação e os seus meios de se efetuar contribuem na criação de novos negócios no empreendedorismo de estilo de vida. O referencial teórico traz um artigo de Marchetti, Nielme e Fuloria, de 2006, que após analisarem o papel e a influência do empreendedorismo de estilo de vida na qualidade de vida dos proprietários de negócios, de suas famílias e comunidades em que estão inseridos, definiram os empreendedores de estilo de vida como indivíduos que possuem e operam empresas alinhadas com seus valores, interesses e suas paixões pessoais. Em sua pesquisa, eles evidenciaram o aumento da da qualidade de vida, não só para os empreendedores das empresas estudadas, mas também para os seus funcionários, clientes e comunidade. Também traz no referencial teórico o contexto de efetuação, que é um processo dinâmico que clarifica a ação empreendedora ao se utilizar de recursos à sua volta para a fundação de novos empreendimentos em um ambiente incerto. Sendo assim, o empreendedor de estilo de vida se utiliza da abordagem de efetuação e vislumbra a possibilidade de um novo negócio e também planeja um conjunto de ações, utilizando de meios disponíveis para a concretização desse objetivo vislumbrado. Por vezes, na abordagem da efetuação, o empreendedor ele é rodeado de incertezas sobre o sucesso do seu negócio ou produto no mercado de atuação, ou até mesmo tem dúvidas se esse mercado realmente existe. O método de pesquisa, a perspectiva é uma pesquisa qualitativa, um estudo de casos múltiplos, foram entrevistados 5 empreendimentos de estilo de vida, de característica exploratória, e a coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas, observação e análise documental. Nos resultados, foram estudados 5 empreendimentos de estilo de vida, e foi analisado os 3 meios efetuais: quem eu sou, quem eu sei, o que eu sei e quem eu conheço. E foi verificado que todos esses meios efetuais estavam presentes nesses 5 empreendimentos no momento da criação desse empreendimento e nos momentos também que se seguiram a sua criação. Como resultado, foi observado, através do meio efetual quem eu sou, a evolução da identidade durante o processo empreendedor. Também foi observado uma hipertrofia da identidade de estilo de vida, que é o momento em que o empreendedor, ele literalmente transborda a sua identidade e deseja empreender, naquilo que lhe dá prazer, naquilo que é o seu hobby. Também foi observado o meio efetual que eu sei, onde o empreendedor se utiliza do conhecimento para ter direção e criar novas oportunidades, novos artefatos. As oportunidades visualizadas pelo empreendedor, pelo meio efetual que eu sei, são mais acionáveis, facilitando a tomada de decisão e contribuindo para a criação desses empreendimentos estudados.
E, por fim, o meio efetual, quem eu conheço, esses empreendedores utilizaram do meio efetual no auxílio de criação de oportunidades, trazendo confiança e reduzindo as incertezas das partes envolvidas durante a criação do seu empreendimento. E também o envolvimento de pais e amigos próximos, que foi um fator de motivação para o empreendedor na abertura e na manutenção do seu empreendimento. Primeiro ponto evidenciado nessa pesquisa é que a teoria da efetuação, da effectuation, oferece um arcabouço teórico bastante útil para interpretar os processos de constituição de novos empreendimentos de estilo de vida. Características específicas relacionadas ao papel dos meios efetuais em empreendimentos de estilo de vida, que são o dinamismo dos meios efetuais, o que eu sei, quem eu conheço, em complemento ao dinamismo do meio efetual, quem eu sou, que já tinha sido estudado anteriormente. Então, foi observado na pesquisa que todos os meios efetuais, não só quem eu sou, possuem uma característica dinâmica. E também existem papéis ambíguos e contraditórios desses meios efetuais na criação de novos empreendimentos de estilo de vida. Os meios efetuais relacionados ao empreendedor de estilo de vida não são estáticos, né? Ao contrário, eles possuem um dinamismo, os 3 meios efetuais. E assim, novas identidades, novos relacionamentos e novos conhecimentos são agregados continuamente nos momentos de constituição do novo empreendimento, dando mais robustez aos meios efetuais que o empreendedor possuía ao conceber esses empreendimentos. Aqui estão as principais referências e agradeço a participação de vocês. Muito bom, Fabiano. Parabéns pelo trabalho. É bem interessante, a gente conversa bastante, né? A gente troca figurinhas, troca artigos aí, então sou suspeito para falar, mas gosto muito do seu trabalho. Pela ordem, eu queria dar a palavra para a Roberta, para a gente poder começar enquanto ela para ali. Aí depois, na sequência, a Cláudia, e a gente abre para quem mais quiser fazer perguntas, tá bom? Por favor, Roberta, você tem a palavra. Fabiano, parabéns pelo artigo. Eu sou suspeito porque eu adoro estudo de caso. Eu acho que eu amo revisão sistemática de literatura porque orienta quem está vindo atrás, pelo menos dizendo qual caminho que não vai seguir. Mas eu acho o estudo de caso muito rico porque a gente que é da área de gestão tem que estar perto de quem está fazendo. Estudos qualitativos, claro que isso pode não ser válido daqui a 5 anos, 10 anos, porque as opiniões mudam, a sociedade muda, os valores mudam. Mas eu acho bastante importante. Teve uma coisinha que eu não entendi, lá no comecinho, tu cita um artigo de 2020, que deu origem a tudo, que tu achou bastante importante e teve ideia a partir disso. Arrojado, porque 2020 foi ontem, né? Aí depois tu cita um referencial teórico um pouquinho anterior. Não vejo problema nisso. Gostei da questão de pesquisa, achei que ficou claro. Fazendo um link aqui, se eu fosse o Jovessi, eu deixava um pouco mais clara a questão de pesquisa dele também, só porque eu esqueci desse detalhe. E aí, voltando aqui para o teu, acho muito bacana ter sido um estudo de caso múltiplo. Algumas informações que eu senti falta, que talvez tenha na versão completa do artigo, eu sei que tem limitação de páginas e tal, que eu não percebi. Primeiro, a amostra, a caracterização da amostra. Por que 5? Essa amostra foi caracterizada é tudo em São Paulo? Foi uma questão de acesso? Como é que foi esse acesso? E qual foi o critério de parar no 5? Foi saturação? É porque foi o que eu consegui? Porque não há resposta certa e errada. A gente só precisa especificar para que a metodologia possa ser replicada por uma outra pessoa que leia o seu artigo e se interesse. Por que não? E isso também pode ser colocado nas implicações e limitações. A minha amostra foi 5, pelo critério de saturação, por isso, mas, eventualmente, eu optei por, não sei, empreendedores de pequenas e médias empresas por esse critério, ou não. Teve faz uma tabela de caracterização. Há quanto tempo aquela empresa está aberta? Há quanto tempo aquela pessoa empreende? Há quanto tempo aquela pessoa empreende naquele negócio? Qual é o papel dela ali? Ela foi a fundadora, ela é o CEO, ela é a gestora? Porque isso dá uma visão da amostra que eu acho que enriquece. E com relação à discussão, eu acho que em todos os artigos faltou um pouquinho mais de discussão. Está muito tempo no método,
que podia ser simplificado em tabelas. Eu adoro tabela, porque a minha lente lê mais rápido e já vai para o outro. Ninguém faz uma leitura de 32 páginas, você vai por volta. Deixa eu ver o que eu colocaria aqui. Com relação à discussão, eu faria uma sessão um pouquinho maior e faria um pouco mais do embate do que eu achei nas falas das pessoas e como que isso se relacionou com o que eu trouxe no referencial teórico. O meu achado aqui na sessão do SEI. Fulano de tal teve essa fala interessante, já o Beltrano corroborou ou foi para outra linha dessa forma. Esses dois aqui corroboram com o que eu trouxe no referencial teórico do fulano e do Beltrano. Já esse aqui eu não achei um referencial teórico que corrobore, o que pode indicar uma linha futura de pesquisa. Ou ficou metade do lado A, metade do lado B, e não mostrou uma grande linha de pesquisa. Fazer mais esse bate e volta com o que tu traz no referencial teórico e o que vem nas falas. Como eu entendi que se tratou de uma análise de conteúdo, não foi dito aqui, mas eu entendo que teve qualquer coisa de análise de falas, eu acho importante trazer um pedacinho de trecho, não nem precisa ser a fala toda, mas uma outra frasezinha curta que tenha sido de fato representativa. E aí, para facilitar as tuas possibilidades de publicação, eu usaria um softwarezinho. Tem o NVivo, tem o Iramutec gratuito, tem o Atlas TI. O Atlas TI, todo mundo tem uma chavezinha para emprestar para o colega, né? Então, assim, só o fato de você conseguir gerar uma árvore de construtos que você acha numa fala já dá um embasamento maior para a tua análise, porque eu entendo que seja feita uma análise temática, da Minai, uma análise de conteúdo da Bardan, mas quando você coloca um software no meio, é como se tudo bem que o estudo é qualitativo, mas dá uma envergadura para o que você está dizendo. E não sejamos inocentes, é a gente que bota categoria a priori no NVivo. O NVivo não vai te dar a categoria porque ele achou bonito, mas o NVivo gera gráficozinho, gera árvore de resultado com as palavras mais citadas. Quando tu coloca ali no teu artigo, além de dar um brilho, aumenta a chance de publicação. Pelo menos os grandes journals, eu não tenho visto estudo de caso publicado que não se use um software. Na verdade, o que a gente está fazendo em programas de doutorado para aumentar a chance de publicação é tentar usar pelo menos mais de um. É revisão sistemática, pois vamos aqui Bibliometrix e pelo menos um VozViewer. Se der para dar um brilhozinho aqui no NVivo, joga também. Coloca isso aqui, nem precisa usar os três, porque os três fazem a mesma coisa, mas coloca alguma coisa de um ou de outro, dá para tirar uns gráficos, não gráfico numérico, não é gráfico numérico, mas uma árvore de palavras, de como as palavras se relacionam, isso já dá um brilho para, eventualmente, tu fazer manualmente uma árvore de categorização. Essas falas aqui se encaixam nessa categoria e daqui emergiu essas linhas futuras. É muito importante trazer linha futura e dentro da limitação dizer, a minha limitação de amostra foi essa, sugiro que a amostra seja alargada ou seja feita com os mesmos de forma longitudinal, inclui isso aqui foi explicado pela literatura, isso aqui apareceu de novo, não foi achada uma literatura para essa explicação, então eu sugiro esse questionamento aqui para um próximo artigo, porque, eventualmente, se você publicar, você faz um artigo seguinte com a pergunta que você achou e se cita, que é o que a gente faz. Então, assim, eu acho que tem espaço para melhorar a discussão, mas o artigo está massa, viu? Obrigado. Bacana, Roberta. Obrigado aí pelas contribuições, viu? Obrigado mesmo. Muito, muito bacana. Por favor, dá a palavra para a Cláudia agora. Bom, Fabiano, parabéns pelo estudo, bastante interessante, também tema super atual, com uma coleta de dados rica, né? Eu só fiquei, assim, também com a mesma sensação da Roberta, que a sua sessão de metodologia, ela foi muito superficial. E a gente entende, né, essa limitação do número de páginas, enfim, mas tem coisas que são fundamentais, que é melhor, às vezes, a gente tirar um pouquinho ali do referencial, um pouco dos resultados, reduzir umas outras sessões, mas investir ali na metodologia pensando na replicabilidade do estudo, né? Então, assim, por exemplo, eu não sei quando você realizou a pesquisa, eu procurei isso no seu estudo, não consegui identificar quando a pesquisa foi realizada. Você fala em um determinado momento que você fez uma transcrição parcial das falas, né? Não ficou claro para mim que critério que você adotou para transcrever parcialmente, né? Isso foi feito de forma manual, foi usando um software?
né? Qual foi o critério para essa transcrição, né? O que você identificou ali na fala que era importante transcrever que o restante não era, né? Então, assim, a sugestão da Roberta de usar um software aí para transcrição é que eu entendo que quando você diz assim uma transcrição parcial, me parece que tem um viés assim, né, de escolher o que eu quero transcrever, né? E aí eu acho que isso pode gerar uma certa dificuldade. Então, a sugestão de usar um software, tem o Transcriptor também, que eu particularmente usei, ele é pago, mas ele é um software muito bom e é barato, você divide com coleguinha, com vários coleguinhas, então é bem tranquilo, funciona bem. Então, uma sugestão é esse software. Não ficou claro para mim como é que você fez a codificação, se foi a priori ou se foi a posteriori na sua explicação. Na verdade, assim, eu lendo o seu estudo, eu consigo deduzir que foi a priori, mas eu não tenho certeza, né? É uma dedução minha. Então, um quadrinho também ali no método, também, que sou igual a Roberta, gosto bastante de quadro, tabela, acho que isso deixa o teu... reduz, né, o número de páginas, você consegue colocar informação muito rapidamente, a pessoa bate o olho e consegue ver. Então, um quadrinho ali com as codificações, os códigos principais, os subcódigos que eu vi que você usou, né? Então, facilita para quem está lendo o teu estudo, né? Quando fala de estudo de caso, algumas questões são obrigatórias, por exemplo, triangulação de dados. Você não menciona como é que você triangulou, e eu acredito que você triangulou esses dados, então é importante que você traga isso no método. Então, assim, coisa aí de 2 parágrafos a mais na sua metodologia, você deixaria esse estudo aí um pouco mais redondo para quem está lendo, uma tabelinha, não é nada muito, né, assim, que vai te trazer um trabalho muito grande. Então, sugiro que você dê um empenho aí nessa metodologia, tá? E em relação aos resultados, a Roberta já falou mais ou menos o que eu tinha anotado, mas, de um modo geral, isso está muito bom. Parabéns, viu? Bacana, Cláudia. Obrigado, viu? Obrigado, está anotado. Assim, teve essa questão da redução para, né, para se adaptar ao critério de páginas do CMEAD. Foi utilizado o software de Atlas TI para análise dos dados, das transcrições. As transcrições parciais, a coleta dos dados aconteceu no segundo semestre de 2020. Então, se eu não me engano, acho que a última entrevista... Então, a triangulação foram realizadas no mínimo 2 entrevistas em cada empreendimento e confrontando com análise documental também. Então, a triangulação foi feita dessa maneira. Existe na versão completa do artigo, existe realmente uma tabela que fala, né, a quantidade, o ano de abertura do empreendimento, a quantidade de funcionários, né? Então, existe tudo isso sim. E essa questão e aí acho que a transcrição parcial, se não me engano, foi 1 ou 2 entrevistas finais. Por conta do tempo, eu preciso até recuperar essa informação, porque para mim, você trouxe essa informação, para mim foi meio que uma surpresa. Para mim, as transcrições tinham sido integrais, mas deve ter acontecido isso. Possivelmente as 2 últimas, ou a última entrevista final para a triangulação do último empreendimento, certo? Mas obrigado, Cláudia. Obrigado, Roberta, pelas contribuições super valiosas mesmo, todas anotadas aqui. Fabiano, conselho de amigo, tira essa informação de transcrição parcial. Ninguém precisa saber. Depõe contra. Ninguém é obrigado a produzir provas de crime contra si. Tira isso aí, tira isso aí. Pronto. Não, fiz a transcrição integral, isso aqui não entrou porque não era relevante. Tira, só tira. Não esquenta a cabeça com isso não, só tira. Tá bom, combinado. Obrigado. Roberta tem um pezinho no direito também, né, Cláudia? Não é? Eu identifiquei aqui também. Bom, eu queria abrir a palavra para quem quiser fazer uso. Algum comentário sobre o trabalho do Fabiano? Professora Ilka, não? Tudo bem. Sim, se ninguém pedir a palavra, eu vou aproveitar, então, esse minutinho. Já conhecia, né, o trabalho de vocês, mas vendo agora teu resultado, de uma certa maneira, né, já era esperado que isso acontecesse, né? Porque quando a gente olha a abordagem causal, ela é mais orientada pela racionalidade econômica e a abordagem efeitual pela racionalidade substantiva. Inclusive, quer dizer, toda a origem da abordagem efeitual, ela vem da interpretação dos dados que
a Sarasvati vai fazer da tese de doutorado dela, que ela pega o material, não sabe o que fazer com tudo aquilo, vai lá, bate na porta do Simon, né, do Herbert Simon, acho que quem estudou o processo decisório lembra, né, o Herbert Simon, que fala da racionalidade substantiva, né? E aí o Simon olha os dados e fala, não, né, isso aqui, e quando a gente olha a efectual, né, a effectuation, a abordagem efectual, ela é uma tradução de uma racionalidade substantiva. Então, de uma certa forma, a gente já espera que quem cria um negócio por estilo de vida não é orientado por uma racionalidade econômica, né, mas é mais orientado por uma racionalidade substantiva. Então, quem sabe isso assim, para você dar um arremate no finalzinho da tua análise, né? Eu acho que ficaria bem legal. Professora Ilka. Bacana, professora, obrigado, viu? Professora, eu estava ansioso com a sua contribuição, professor, depois lá quando, né, nós estivemos na sala do SINGEP, a senhora falou que mergulhou durante alguns anos aí na efetuação, lá em períodos passados aí. Então, estava bem ansioso com a sua contribuição. Obrigado mesmo. Super valiosa, professora. Professora, a senhora... Não, pode ir, Antônio, pode ir. Não, por favor, ladies first. Era só mesmo fazer uma pergunta para a professora, aproveitar que a professora está aqui e explorar um pouquinho os conhecimentos dela. E mesmo assim, no caso do empreendedor de estilo de vida, né? Ele inicia o empreendimento com essa abordagem muito mais efeitual, mas ao longo do desenvolvimento do empreendimento ele pode também passar a adotar, né, as abordagens de casualidades, né? Porque a gente tem visto em algumas entrevistas assim que no início é tudo muito effectuation mesmo. Mas aí depois a pessoa vai tomando gosto pelo negócio e começa a buscar, né, planejamentos, e aí começa a adotar essa outra abordagem, né? Sim. Não, é curioso você falar isso, porque enquanto o Fabiano falava, eu estava refletindo sobre isso, porque a Sarasvati e o Robert, que escreve junto com ela também, né? Eles falam que eles identificam isso, que depois, à medida que o negócio começa a crescer, há uma tendência para a racionalidade mais econômica, né? Mais causal. E eu estava aqui pensando, enquanto o Fabiano apresentava, porque quando a Sarasvati fez a tese dela, ela pegou ela pegou na lista dos 500 mais ricos da Forbes, né? 27, ela selecionou 27, né? E foi falar com os 27 para ver o que tinha em comum na forma deles resolver o problema, né? E daí eu estava aqui pensando, será que depois que, como eram os 500 da lista da Forbes, eles já eram muito ricos, né? Será que depois de muito rico, na sociedade americana, né, a tendência seria pensar, não, agora eu quero brincar, não quero mais correr atrás do dinheiro, né? Falando, não sei, também... Pode ser que isso seja um ciclo. Ele começa no causal, ele se empolga, né, com a riqueza, com o ganho, e ele pode se tornar... Aliás, ele começa com a efeitual, daí ele pode se tornar causal, e depois ele chega num platô que ele já acumulou tanto, que não tem mais ambições do que acumular, que ele pode virar um estilo de vida de novo, né? Às vezes, um jogador, e não sei, acho que não tem nada na literatura. Tem sobre o serial, né? A própria Sarasvati já explorou isso, né? Que os empreendedores serial, né, tem uma associação, mas a gente não sabe como é que pode se dar essa curva, né, e esse movimento, né, de um raciocínio para outro. Eu acho que foi bem legal a tua colocação, porque eu tinha pensado nisso, estava aqui pensando sobre isso, mas... Porque as minhas entrevistas apareceram bastante assim esse resultado, e a minha pesquisa foi bem relacionada à Covid,
né? E aí a gente viu que no início o pessoal tudo muito efeitual, bricolagem, mas aí chegou um ponto que não, opa, pera, eu preciso planejar, eu preciso controlar, né? E aí a gente vê que aí começa a usar as duas abordagens ao mesmo tempo, né? Então me parece que é mesmo um ciclo, assim, chego num determinado ponto do negócio, eu tenho uma certa estabilidade e aí eu passo a planejar melhor, não sei ainda, não consegui chegar a essa conclusão, mas me eu acho que ainda parece que é tem isso. muita coisa que dá. Até mesmo em questão de valores éticos, né? Será que haveria uma associação entre valores éticos, né, e uma opção, né, um estilo de gestão mais causal, mais efetual, né? Não sei. Olha, se eu pudesse, eu abriria a mão de apresentar meu último trabalho para continuar essa discussão aqui. De verdade, porque tem tudo a ver com o meu estudo 2 da minha tese. O Fabiano acompanhou a minha defesa. Eu trabalho identidade e efetuação. No estudo 2, que não está aqui na sessão hoje, que o que eu trouxe aqui é o trabalho 3, né? No 2, eu trabalho empreendedorismo e estilo de vida, empreendedorismo dos missionários, né? Que são os empreendedores sociais, e o empreendedor tradicional. E tento fazer o que tem em comum entre eles em comportamento efetual e causal. Então, essa discussão de vocês calhou perfeitamente com o meu estudo 2, que eu estou preparando ele para submeter para uma revista aí. Então, eu abri a mão do 3, mas tudo bem, a gente vai continuar. Só queria agradecer vocês duas, porque a professora Ilka, com a fala do Fabiano, me ajudou no meu trabalho também. Então, muito obrigado, professora. Agradecer mesmo. Cláudio também. Só porque Cláudio, o trabalho de vocês instiga, um bom trabalho que instiga isso. obrigado, né? Obrigado, Fabiano, também, pela oportunidade, né? Acabou que deu certo aí. Algum comentário a mais para a gente poder cumprir? Aí no final, gente, se der tempo, a gente volta a falar, tá bom? Só para a gente cumprir a regra do jogo aqui. Alguém fazer um comentário? Podemos partir para o terceiro trabalho do nossa sessão? Vamos lá, vamos lá. Então, Roberta, por favor. Vocês estão vendo a tela? Sim. Vou dar play. Aí me façam um joinha se está todo mundo escutando direito, tá bom? Denominado Ok. a identidade pessoal do empreendedor como base do comportamento efetual. Eu sou Antônio Donizete Ferreira da Silva, da Universidade 9 de Julho, e coautor, meu professor, orientador, Edmilson de Oliveira Lima, PhD, também da Universidade 9 de Julho. O tema central do estudo é a identidade do empreendedor e as lógicas de comportamento empreendedor adotadas no processo de empreender. As pessoas, quando realizam suas ações, trazem evidências de sua identidade, cujas orientações são embutidas no processo empreendedor. A identidade pessoal está dentro do processo empreendedor, por isso é necessário abordar o tema dentro de um processo comportamental que evidencie sua importância para o conjunto do processo. Nesta perspectiva, a teoria da efetuação fornece as lentes teóricas ideais para tratar do tema. A base do estudo é a teoria da efetuação, effectuation. A efetuação é uma lógica intuitiva, que é proposta como contrária à causação, que é uma lógica planejada, tradicional. Ambas as lógicas não são contraditórias, em muitos momentos podem ser complementares. Porém, as características da efetuação evidenciam a identidade como um elemento central, por isso é tratada no estudo. Estuda-se como a identidade influencia o desenvolvimento do comportamento efetual ao longo do tempo. Diante disso, questiona-se como a identidade pessoal embasa o comportamento efetual dos empreendedores. A partir dessa questão, traçou-se como objetivo examinar como a identidade pessoal embasa o comportamento efetual dos empreendedores. A teoria da efetuação, de Sarasvati, 2001, explica uma lógica do comportamento empreendedor. Essa lógica se baseia no levantamento que o empreendedor faz de possíveis efeitos que pode alcançar usando os meios que possui sob seu controle. Os meios que normalmente o empreendedor tem sob seu controle são quem ele é, identidade, quem ele conhece, rede de relação, contatos, e o que ele sabe, conhecimento.
Esse levantamento de meios identifica os objetivos e possíveis ações que, no entendimento do ator empreendedor, não devem ultrapassar o máximo de uma perda que ele pode suportar em caso de revés. É uma perda tolerável. Esse processo tem um nome característico, comportamento efetual. Como método, essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, indutiva, cuja coleta de dados se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas com estudo de casos múltiplos. A análise de conteúdo foi feita com apoio do software Atlas TI. A abordagem interpretativista e narrativa objetivou identificar estratégias de construção, reforço ou dinâmicas da teoria a partir dos casos estudados. A exploração dos dados envolveu a investigação aprofundada dos casos para se identificar as construções teóricas por meio de evidências empíricas. Como resultados, evidenciou-se que a identidade pessoal dos empreendedores está na base do comportamento adotado, seja ele efetual ou causal, ou seja ele mais intuitivo ou mais planejado. A identidade tem forte saliência. A identidade influencia o comportamento efetual, mas também afeta aqueles indivíduos com comportamento mais planejado, causal. Há uma tendência de os empreendedores remeterem a aspectos de sua identidade como razões de escolha do tipo de empreendimento que é explorado. A identidade também interfere e reflete no nível de risco que os empreendedores estão dispostos a aceitar e o tipo de comportamento que adotam, frequentemente motivados por suas identidades. Conclui-se que a identidade é uma construção histórica, dinâmica, em parte cumulativa, em parte renovável, que faz nascer o comportamento efetual em certos casos. A identidade pessoal revela um indivíduo sonhador, que é motivado por manter o negócio relativamente pequeno, mas prazeroso. Mas há casos em que a identidade move o indivíduo a ser mais planejador. Quanto mais paixão o empreendedor tem por sua atividade empreendedora, maior tende a ser a mescla entre aspectos pessoais e profissionais, tornando a jornada empreendedora uma jornada também de autoconhecimento e de realização pessoal. As contribuições principais desse estudo são de 3 ordens. 1. A identidade pessoal está na base do comportamento efetual e é fortemente relacionada aos interesses de desenvolvimento do negócio e também à aversão ao risco. 2. A identidade pessoal, em seu aspecto da paixão pelo bem ou pelo serviço que é vendido pelo negócio, revela a priorização de comportamentos efetuais. E, por outro lado, a identidade pessoal, em seu aspecto da paixão pelo negócio, revela a priorização de comportamentos causais. E, por fim, um terceiro ponto, a identidade pessoal influencia o conhecimento, a busca por conhecimento, e está na base da formação de uma rede de relação, que são típicas do comportamento efetual. Estas são as principais referências. Muito obrigado. Roberto, a todos da sala, peço desculpas, por algum motivo, o finalzinho ficou... O slide não passou, tá? Alguma coisa técnica aí que eu vi hoje à tarde, quando eu estava revendo o vídeo para a sala, né? Mas não dava tempo de fazer um novo. Falei, bom, vamos discutir que é melhor. Bom, por favor, Roberta, queria ouvir você primeiro. Gente, eu tô adorando esse negócio, porque toda vez que eu sou a última a falar, todo mundo já falou o que eu queria, eu tô me sentindo muito importante. Antônio, eu achei muito legal, assim, eu não tô fazendo muitos apontamentos no referencial teórico de vocês três, porque nenhum é diretamente o que eu pesquiso, meu negócio é mais ecossistemas empreendedores, então eu não estou aqui, autores de metodologia dá para ser legal, mas autores de referencial teórico eu não estou aqui. Uma coisa que eu achei muito legal na tua apresentação, eu tenho TDAH, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Só que tu falou devagar, numa intensidade que deu para prestar atenção em tudo, e eu tenho muita inveja de quem fala devagar, porque eu sou um trator. Tento trabalhar isso em mim.
Gostei muito da forma que tu apresentou o referencial teórico. Tu não trouxe slide muito carregado. Tu fez uma coisa, papá, e falou. Eu acho muito mais tranquilo para quem está vendo. Você respira e quer ver aquela apresentação até o final. Não trazer muito slide carregado na introdução e nem gastar muito tempo com a introdução faz com que sobre tempo para o referencial teórico, não, perdão, para a discussão de resultados. E eu acho isso muito importante. O que eu senti um pouco mais de falta? Nos teus slides, tu traz a Sarasvati, tu cita a Sarasvati, muito interessante. O estudo de 2000 e qualquer coisa, 2001, eu acho, seria interessante também, mesmo quando está apresentando o referencial teórico / introdução, tu fala, olha, em 2001 ela trouxe isso aqui, mas ela teve essa publicação que deu uma evoluída para cá. E a partir do que ela publicou, sei lá, tem duas correntes aqui. Fulano, Beltrano e Beltrano liberam essa corrente que foi para cá e esses outros aqui que foram para cá. E os meus achados corroboram com o grupo A, distorcem do grupo B nisso, que foi a mesma observação que eu fiz para o Fabiano. E esses outros achados aqui, por um acaso, eles não se adequaram ao nosso referencial teórico, o que indica uma futura linha de pesquisa, para quem quiser. E aí, se quiser já fechar a conclusão com uma próxima questão de pesquisa, que aí colabora com a gente mesmo, porque a gente pode fazer um próximo artigo e nos autocitar. Quem nunca, né? Quem nunca? Faço isso sempre. Indico, mentira, nunca disse isso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu achei legal. Tu fala da narrativa dos casos múltiplos, legal. Também senti um pouco de falta da delimitação da amostra. Por que foi tanto? Onde é que essas pessoas estão espalhadas? Porque não tem resposta certa ou errada. É só mostrar a forma que foi feito para uma próxima criatura poder replicar ou expandir para outra região ou para outro tipo de empresa ou para as mesmas empresas longitudinais, vai que você quer fazer isso daqui para o final da sua tese, então já deixa o mote ali. Deixa eu ver o que mais. A mesma coisa, de trazer algumas falazinhas de algumas coisas mais relevantes, trechos pequenos, só para colocar. E aí, quando você trouxer uns trechos pequenos, que isso deve ter no seu artigo maior, o que eu costumo fazer? Por que eu gosto de tabela? Porque eu sei que ninguém lê artigo completo. A gente lê um abstract, deu certo. A gente lê a conclusão, opa. Aí a gente vai o quê? Para discussão. E talvez a gente lê o referencial teórico para ler, porque quem está lendo e pesquisando já está pesquisando aquilo ali porque se interessa por aquilo e tem algum arcabouço, né? Teórico para ir para aquilo ali. Para a apresentação de PowerPoint, eu colocaria uma tabela, mas no sentido de quê? Effectuation, tem a Sarasvati, esse estudo que evoluiu para esse, e mais fulano de tal e Beltrano de tal, que são muito citados. Principais falas com relação a isso aqui. Sei lá, entrevistado 1, 2, 5, teve isso aqui. Essa outra corrente que foi para esse lado, teve essa fala. Porque quando a gente coloca isso em tabela, sobra espaço de texto para a gente gastar na discussão. E isso é legal. E não é porque você botou em tabela que você vai repetir embaixo da tabela que você acabou de botar na tabela. Não precisa. A tabela é justamente... Você precisa cortar caractere, cortar palavra, você já transforma a tabela em figura, porque aí não conta como palavra, que é o que eu vi fazendo na vida, né? Que é para poder... deixa eu ver aqui. O que foi que eu quis... Uma estação... era só para dizer que quando a gente faz isso, torna a leitura das pessoas mais simples, e a partir do momento que eu leio mais do teu artigo, e não só o abstract e a conclusão, a probabilidade de eu te citar fica muito maior. Então, aquele negócio, além da gente não produzir provas contra nós mesmos, a gente está criando um meio de vamos aqui organizar, ver se alguém me cita, porque no final das contas, além de publicar, a gente tem que ser citado, né? Pelo menos quem trabalha com educação e está em sala de aula, a gente é avaliado por 500 mil coisas e isso conta também. Mas eu gostei muito da tua apresentação, principalmente a introdução referencial teórico, a forma clara que tu colocou, não ficou pesado. Parabéns. Olha, eu queria agradecer, mas antes, deixa a Cláudia falar, se ela quiser falar, aí depois eu faço um comentário. Pode ser, Roberto? Bom, sou suspeita para falar do seu trabalho, né? Eu gosto muito do seu trabalho. Parabéns aí pela evolução. Na verdade, é bem uma curiosidade, tá, Antônio, que eu vou te perguntar, não é nem nenhuma colocação em relação ao teu trabalho, que a Roberta falou, eu assino embaixo, a Roberta hoje está arrasando, então ela está sendo ótimo colocar ela para falar primeiro.
Eu vi que você faz uma análise, né, do empreendedor sonhador e do planejado, né? Acho que são esses os termos, né? Planejador e sonhador, né? Que você fala, e aí o planejador mais alinhado com as abordagens causais e o sonhador mais alinhado ali com as abordagens efetuais. E aí eu li, né, o seu trabalho, diferente da Roberta, eu li o trabalho todo. Eu li o trabalho todo e eu tenho esse hábito. Eu tenho um paura de ir lá, parece que está faltando alguma coisa, então eu gosto de ler naquela ordem mesmo de introdução, referencial, enfim. E aí eu fiquei assim, me perguntando, né? Como que o Antônio classificou esses empreendedores em sonhadores ou planejadores? Né? Não ficou muito claro para mim assim essa classificação, né? Se foi com base nas entrevistas lá, né, de quem eu sou, né, naquela categoria do quem eu sou, se de repente tinha alguma pergunta e você, né, você definia para os entrevistados, né, essas duas categorias, sonhador e planejador, e aí em qual você se identifica mais, alguma coisa do gênero, assim, não ficou muito claro. E é uma curiosidade, como que você fez essa classificação? Na verdade, era isso que eu queria saber. Bom, eu vou falar rapidinho, a professora Ilka, talvez ela queira falar também, mas só aproveitar a pergunta mais objetiva, né? Você tem toda a razão. Primeiro, a Roberta e a Cláudia, né, agradecer vocês pelos comentários. É que esse artigo, ele é o terceiro estudo da minha tese. Então, a construção dele faz parte de um conjunto, só que ele tem que ter vida própria. Essa é a questão, acho que mais importante. Então, faltou alguma coisinha aí, sim. Eu vou ter que melhorar esse trabalho para poder submeter, e conto com vocês para isso, né? Quanto à classificação, a partir de um estudo de uns... esqueci o nome dos autores agora. Canatelli e outros. Eu vi que você usa ele. Porque eles fizeram um estudo na fábrica de cerveja, na verdade, na indústria de cerveja italiana, e a revista Estudo Qualitativo saiu lá de um grupo. Eles identificaram que os planejadores são ligados ao negócio de cerveja. E os sonhadores são ligados ao negócio de fabricar a cerveja, o prazer em fabricar a cerveja. A partir dali, eles classificaram em sonhadores ligados à efetuação e planejadores ligados à causação e conseguiram dividir. Então, eu parti desse estudo deles e classifiquei. A minha classificação se deu com base na entrevista. Então, a entrevista começou semi-estruturada. Só um detalhe importante, né? As questões desse estudo, na tese está lá o questionário completo, né? Eu usei do estudo 2, que foi a entrevista aberta, foi história de vida, tal. Então, me ajudou a construir o questionário do estudo 3. Então, a entrevista começou semi-estruturada. Em dado momento da entrevista, eu pergunto da fase, pergunto da vida adolescente, início da maturidade, a pessoa já tinha alguma noção de profissional, como que ela seria e tal. Então, conforme as respostas foram vindo, aí falou, isso aqui está nesse sentido, e esse negócio. E, curiosamente, minha amostra tem 12 casos. E 6 são planejadores e 6 são sonhadores. E todos eles começaram com efetuação eminentemente no começo. E é isso que a professora Ilka estava falando, que você estava falando sobre o empreendedor de estilo de vida. Quando o negócio alcança uma maturidade ou uma estabilidade, eles começam a planejar mais. Aí que está a chave desse estudo para mim, né? Eu vou tentar transformar isso em palavras para vocês também terem essa sensação, né? Que quando a pessoa tem maior paixão pelo que ela faz, ela não se preocupa tanto com questão econômica, com lucratividade e tal. Ela tem prazer em realizar aquilo e ela quer que os negócios se sustentem. Ela não quer pôr a mão no bolso para manter o negócio, mas também ela não visa tanto lucro para virar uma SA da vida. Então, é isso que eu senti. Então, a classificação se deu com base na entrevista. Tá? Não sei se fui mais objetivo, acho que consegui responder, né? Sim. Da Roberta, só rapidamente, professor, eu não sei se você vai falar, por causa do nosso tempo, né? Eu senti falta também, e inclusive os apontamentos que você trouxe agora, muitos deles foram feitos na minha defesa. Professora Vânia, professora Reide, professor Diego, professor Edmilson, meu orientador,
apontaram que faltou alguns detalhes, sim. Na versão final, eu tentei melhorar. Não houve tanto tempo assim, né, Cláudia? A gente tem 30 dias só, né? Mas para a revista, a gente vai ter que melhorar muito nesse artigo para submeter. E o trabalho de vocês aqui está me ajudando muito nisso, tá bom? Não vou ficar falando muito, vou dar a palavra para a professora Ilka, se ela tem algum comentário, por favor. Não, já falei bastante. Eu quero deixar espaço para vocês aí. Eu tô numa condição aqui de ouvinte e de moderador, né? Então, o dever de ofício me obriga a perguntar se a Cláudia ou o Roberto tem mais algum comentário. Mais alguém Eu não precisa tenho falar nenhum, alguma não coisa? é nenhum comentário, é uma dica. Alguém usou Atlas TI, eu acho que foi o Fabiano. Fabiano, tem uma área lá do Atlas TI que, tanto no NVIV como no Atlas TI, eu gosto de usar os dois porque tem funcionalidade que tem um e não tem no outro. Nos dois, você consegue jogar o áudio da entrevista, se for o caso. Salvo engano, no NVIV eu sei que dá para jogar, se for imagem e som, também dá para jogar. No Atlas, eu acho que só o som. No NVivo, você consegue ir rodando imagem e som, tanto faz, e congelando partes do áudio para você transcrever só as partes do áudio que você achou mais interessante e, eventualmente, colocar cortes disso aí dentro da tua discussão. Então, eventualmente, poupa muito do trabalho de transcrever 100%, né? E ter que pagar software de transcrição. Mas se quiser dividir com a coleguinha, estou aqui. Não tenho nenhuma licença de software de transcrição. E no Atlas TI, se eu não me engano, não dá para botar a imagem, mas dá para botar o arquivo de áudio, e aí você consegue fazer cortes só daqueles 15 segundos, 30 segundos, e você joga para o lado. Então, você gera um arquivo só dos áudios recortados, sem estragar o áudio original. Então, ao invés de não sei quanto tempo demorou cada entrevista, mas sei lá, digamos que você tem cada entrevista 1 hora e meia. Quando você faz os recortes principais e joga para o lado do Atlas TI, você reduz aquilo ali para 15, 20 minutos de fala extremamente relevante. E aí você pode optar por transcrever só aquilo ali, mas também não precisa botar esses detalhes na tua metodologia, não, porque ninguém vai trabalhar contra si. Mas é uma coisa que eu costumo fazer quando eu tenho um volume de entrevista muito grande. Eu estava com um estudo que eu tinha 27 entrevistas, cada uma com 1 hora e meia, 2 horas. Meu amigo ia passar 4 anos transcrevendo isso aí. Então, vamos aqui usar o áudio, fazer o corte, e aí depois eu abro aspas só daquilo ali que eu cortei, transcrevo, e dentro do que está transcrito, eu ainda faço uns cortes menores, porque se eu ficar botando pedaços de fala muito grande, talvez não me sobre espaço de caractere de limitação de página. E é por isso também que eu transformo muita coisa em tabela, para liberar espaço. Só isso. Bacana. Olha, muito Roberto, Obrigado. Fabiano, vai falar? Não, agradecer a dica aí da Roberta. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu queria dar mais tempo para a gente poder conversar, porque eu tenho interesse também nisso, né? A fala de você está me ajudando no meu trabalho. Mas a gente tem uma sala de network, então se alguém quiser participar lá, entrar, deixa eu colocar o link aqui no chat. Tá lá no chat já. Já Aí tá, também obrigado. tem um segundo link que é de avaliação da sessão. São só 2 perguntinhas, gostei, não gostei, foi legal, não foi legal. Rapidinho, só preencham. Vamos dar 5 estrelas para a galera. Olha, a gente tem essa questão, né, de avaliação. Eu queria pedir para vocês, por favor, avaliarem. Porque a gente vai encerrar a sala, ela encerra automaticamente, né? Então, a gente precisa realmente caminhar para o final. Mas eu tenho que fazer de público aqui os agradecimentos antes de acabar nosso tempo. Depois eu dou palavra para as meninas também. Primeiro, foi um prazer estar com vocês aqui. Como diria Carl Sagan, né, dividir esse tempo, esse espaço com vocês. Muito obrigado por estar aqui. Muito bacana mesmo a contribuição. Assim, a gente vai melhorando a cada apresentação, né? Tanto a apresentação nossa quanto dos colegas. E a gente vai evoluindo no nosso trabalho. Então é muito bacana poder reencontrar a professora Ilka, a Cláudia. A gente tem contatos aí, né, Cláudia? Tem rede de relação em comum, né? Roberta, foi um prazer conhecer você. Fabiano, meu parceiro de pesquisa. Joveci, prazer conhecê-lo. A Ana que está aqui. Então, muito bacana essa oportunidade. Só queria agradecer você de público e parabenizar as nossas debatedoras maravilhosas. Discutiram, realmente leram o trabalho, ajudaram com contribuição. Isso só valoriza o nosso trabalho, né? E dá mais vontade de no ano que vem. Eu já vou ter terminado, mas eu quero fazer de novo, quero participar de novo, porque muito bacana isso aí, né? Imagina.
Bom, pessoal, também quero agradecer aí a presença de todos, de todas. Muito obrigada, muito bom poder compartilhar com vocês essa sessão. É um prazer revê-los, tá? Tudo de bom e até amanhã, né? Ainda temos mais 2 dias. Tem a Sapiens amanhã também, né? Para quem vai estar lá. Aí. Roberto? Eu queria também agradecer, né, a todos, o Doni, Roberta, a Cláudia, a professora Ilka, parabenizar o Joveci pelo trabalho apresentado também. Contribuições sempre riquíssimas, né? É muito bacana que a gente, apesar de estar conhecendo a Roberta agora e o Joveci agora, me sinto muito à vontade, muito empolgado, talvez como Donizete, né, de receber as contribuições e de colocar aí os pontos e apresentar o trabalho para vocês. Muito obrigado mesmo, uma alegria e até muito em breve, né? Pretendo reencontrá-las e los muito em breve. Eu queria agradecer, eu acho sempre um prazer participar do SEMEAD, porque no Brasil, de longe, é o meu congresso preferido, muito longe do segundo lugar. A gente está aqui todo ano, é bom contribuir, é bom quando a gente recebe contribuição, e eu gostaria de frisar que Antônio citou Sagan. Puta merda, Antônio, quebrou meu coração. Parece eu quando cito Foucault, sei 3 frases do Foucault, mas eu cito de vez em quando, né? Pessoal, foi um prazer conhecê-los. Um prazer, a gente se encontra amanhã aí em alguma sessão de empreendedorismo, moderando também. E no ano que vem, no outro ano, até ficar velhinho. Muito legal. Professor Ilka, obrigado. Quem não fez ainda a avaliação, por favor, no chat, tá? Já está aqui a avaliação. E a sala de network para quem puder, tá bom? A gente tem 3 minutos. Alguém quer fazer um comentário final? Eu acho que todas as sessões deviam ter só 3 artigos, porque a gente fica muito mais rico. É verdade. Desculpa, alguém que falou? Mais uma vez, agradecer a vocês pelas contribuições no trabalho e agradecer a professora Ilka. Ela não quis falar agora no final, porque ela disse que já tinha contribuído muito, mas no final eu senti que muito do seu trabalho, Donizete, vai na linha da pesquisa da professora Ilka, que pesquisa paixão empreendedora. Então, ela é mais do que capacitada e gabaritada para falar sobre esse tema também. É que nós tivemos uma sessão, eu acho que foi no Enampad, e na minha tese já está citada. Tem um artigo dela na minha tese, sim. Com certeza está lá. Gente, foi muito, muito bom revê-los. Parabéns por todos os trabalhos, as meninas também, tá? Foi uma sessão muito prazerosa e muito enriquecedora. No VC, especialmente, aí foi muito bom revê-lo também, tá? Parabéns. Eu fiquei só brava quando eu vi o seu trabalho, que você colocou a minha autoria como a primeira, viu? Isso é você o primeiro autor. Na publicação, não esqueça disso, hein? Na publicação... Foi um sinal de respeito, professora, de respeito e devoção à sua pessoa. Não. É você, eu sigo você aí. Tá bom? Um abraço, então, bom congresso a todos. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Ficamos nós. Então, foi bacana, hein? Bacana. Foi ótimo, né? Muito bom. Parabéns aí pela condução dos trabalhos. Eu estava fazendo um relatório aqui, igual eu fiz no Singep, né? Pegando o print da tela, colocando, mas nem precisa. O SEMEAD agora tem tudo lá, um formulário e tal, então tá legal. Não, tá muito bom, tá bem bacana. Tecnologia a nosso favor. Obrigado pela parceria, viu? Imagina, que é isso, um prazer revê-lo, viu? Tudo de bom. Tudo de bom. Ó, deixa eu ver minha filha. Minha filha chegou aqui. Laura. Lá. Ih, tá na cozinha. Ela passou por aqui. Na hora que tava falando, ela passou. Eu não dei tchau pra ela. Chegou da escola, eu não dei tchau. Tchau não, né? Tchau não, oi, né? Oi, né? Deixa eu ver. Lá? Tá lá com a mãe dela lá. Tá bom. A sala também acho que vai fechar, né? Tem um prazo aí. Muito bom revê-lo, viu? Tudo de bom, viu? Obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.